A avó revela segredo chocante da neta sobre o passado negro que mudou seu destino para sempre. Era uma tarde cinza, o vento uivava lá fora, e Iracema, com seus 83 anos, sentava-se em sua cadeira de balanço, olho no horizonte. A saudade e a dor pareciam dançar em torno dela, como sombras que nunca a deixavam em paz. No fundo de sua alma, as cicatrizes emocionais pulsavam, reavivando lembranças de um passado sombrio, quando seu avô, Jerônimo, exercia uma tirania tão sufocante que a fé que antes deveria ser um abrigo se tornara uma prisão. Ele manipulava a crença das pessoas ao seu redor, transformando amor em medo, esperança em desespero. Em suas mãos, a fé sabia a dor da submissão. Mais de uma vez, Iracema se viu à beira do abismo, lutando contra a noite escura que seu avô trazia. As noites eram as piores. Em meio a gritos abafados e preces silenciosas, algo dentro dela se quebrou. Mas a história virou quando, num ritual fatídico, Iracema decidiu se libertar. Com as mãos, juntos reconstruíram suas vidas, trazendo luz a um lar que antes era só trevas. Iracema se tornou uma guerreira pelas mulheres, usando sua dor como um escudo e sua verdade como espada. Ela falava do que havia vivido e inspirava quem a ouvia. Porém, em 1997, ao lançar sua autobiografia, a história que parecia definitiva se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Dentro das páginas, segredos inomináveis vieram à tona. Revelações sobre o passado não afetaram apenas sua vida, mas também a de sua neta, Lara. A jovem, cheia de sonhos, se viu presa entre a admiração pela avó e a confusão pelos mistérios familiares. O livro trouxe à luz laços inesperados que ameaçavam a unidade da família. Murmúrios na comunidade começaram a crescer e a pressão sobre Iracema aumentou. O que era para ser um grito de liberdade se tornara um eco de tumulto, enquanto Lara questionava a herança familiar, buscando compreender o que significava ser parte daquela história. Iracema sentiu o peso da V. O conflito interno a consumia. As cicatrizes emocionais ainda pulsavam, e o legado de seu avô gritava dentro dela. E se ao buscar a cura, mais segredos surgissem, mais verdades surgissem das sombras? Qual seria o custo daquela liberdade? A tensão aumentava, e com ela uma pergunta permanecia no ar. Até onde Iracema estava disposta a ir para proteger quem amava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lara questionava a herança familiar, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela sentou-se no chão, cercada por cartas antigas, fotos empoeiradas e o peso das revelações que mudavam tudo. A casa de Iracema, que antes era um refúgio, agora parecia um labirinto de segredos. Como eu posso admirar alguém que escondeu tanto? Pensou. A pressão aumentava. O que era para ser uma busca por libertação transformava-se em um dilema moral. Foi nesse momento que o telefone tocou, como um grito inesperado na quietude. Iracema atendeu, seu coração acelerando com pressentimentos.
Era um número desconhecido, mas a voz do outro lado fez seu sangue gelar. Olá, eu sou Clara, Clara, filha de Jerônimo. As palavras ecoaram como um trovão. Lara ergueu a cabeça, seu olhar penetrante fixo em Iracema. O que estava acontecendo? A revelação a atingiu como um soco no estômago. Clara, uma irmã desconhecida? A mulher que havia sido apenas uma sombra na memória da avó, agora estava ali, viva, exigindo atenção. Iracema ficou paralisada, a respiração pesando como chumbo. O que você quer? Murmurou, sua voz mal conseguindo escapar. A verdade que se escondia em suas lembranças agora cuspia seu veneno. Eu quero que você saiba a verdade. Eu sei tudo sobre o que aconteceu. E sei que eu sou parte da sua história, disse Clara. A tensão na sala era palpável. Lara, sentindo o chão se abrir sob seus pés, tentou entender. Seu mundo estava em colapso. Mysterious ties estavam se formando, e a pele da situação parecia cada vez mais fina, como um balão prestes a estourar. Iracema sentiu um nó na garganta. A força que até então segurava suas memórias, a dor antiga que ela pensava ter superado, retornava com toda a sua força. Você não pode estar dizendo isso. Jerônimo nunca mencionou você. Ele me fez acreditar que era só eu, gritou, sentindo a raiva e a confusão se misturarem. Ele fez muito mais do que você imagina, respondeu Clara, com a voz carregada de dor. Ele destruiu vidas, incluindo a minha. E no instante, novas lembranças começaram a surgir na mente de Iracema. Olhos e risos, sussurros e jogadas de xadrez que não se encaixavam. Clara sabia de segredos guardados há décadas. No meio do turbilhão, um grito agudo cortou o ar. Era Lara. A decepção ardia em seu peito. Vovó, como você pôde esconder isso? Estamos perdendo o controle sobre nossa história. Para quem mais você mentiu? As palavras de Lara ressoaram com um peso que talvez Iracema não pudesse carregar. A sala silenciou por um instante. O tempo parecia ter parado. As peças do quebra-cabeça estavam se revelando, mas a imagem era terrível. Iracema, tomada por um sentimento de traição, encarou Clara, os olhos ardendo de raiva e tristeza. E o que você deseja com isso? Apenas vir aqui e bagunçar ainda mais nossas vidas? Você não entende o que aconteceu? Eu sei exatamente o que aconteceu. Mas e você? Tá pronta para enfrentar o que escondeu por tanto tempo? Disse Clara, sua voz desafiadora. As duas se encararam. Um duelo silencioso. Chamas de raiva e dor refletindo no olhar de ambas. Iracema sentiu que os laços familiares estavam se desfiando. Ela havia lutado tanto para reconstruir sua vida, e agora tudo ameaçava desmoronar mais uma vez. Clara trazia verdades que ela deveria ter contado. Verdades que ameaçavam não só o relacionamento com Lara, mas a própria essência de sua existência. Um segredo tão devastador, a realidade se desdobrando em sua frente, como uma cobra pronta para atacar. Seria esse o custo de sua liberdade? E se mais segredos estivessem escondidos nas sombras, aguardando o momento certo para emergir? Iracema sentiu o peso do passado pressentir seu futuro, e uma pergunta pairou no ar. Até onde ela iria para proteger Lara e os poucos laços que restavam intactos? O eco dos acontecimentos reverberou pela casa. O futuro estava incerto, e o preço seria mais alto do que ninguém poderia imaginar. Iracema e Clara se encaravam. O silêncio na sala era pesado, quase palpável. O telefone ainda estava em seu ouvido. Sua coração pulsava descompassado.
e a fumaça da verdade pairava no ar. Lara, ainda em choque, sentia a realidade se desfazer sob seus pés. A casa, que antes parecia tão aconchegante, agora exibia as rachaduras de séculos de segredos mal enterrados. A rotação do mundo exterior parecia desacelerar. Iracema estava paralisada. Como você pode ser filha dele? Sua voz tremia desconfiada. Clara deu um passo à frente, a dor evidente em seu rosto. Porque ele nunca foi o homem que você pensa que foi. Ele também tinha uma vida em segredo, uma vida de mentiras, assim como a sua. Lara olhava alternadamente para cada uma, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia se desfazer. E então, uma vibração aguda cortou o ar. O celular de Iracema começou a tocar, a melodia insistentemente alta. Foi um sinal de que o mundo não esperava por elas. Quem é agora? Ela gritou, já sentindo raiva e desespero. Com esforço, ela atendeu. O nome em letras garrafais iluminou a tela. João. O coração de Iracema disparou. O marido, aquela âncora em sua vida, agora representava também um peso inesperado. Ela hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado era familiar. Mas um tom grave pintou a conversa de um jeito impensável. Iracema, precisamos conversar. Algo mudou, urgente. Sem explicações, Iracema percebeu que a vida estava desmoronando ao seu redor. O que houve? O medo se infiltrava em suas palavras. Lara não tirava os olhos da avó. A tensão era uma cobra pronta para atacar. Você precisa saber que há consequências, segredos que você não pode ignorar. Clara não é a única que quer falar. Os olhos de Clara brilharam, uma mescla de satisfação e raiva. Você vê? O passado nunca fica adormecido. Lara segurou forte os braços da avó. O que está acontecendo, vó? O que mais você não me contou? A voz dela era um eco de dor e confusão. Iracema respirou fundo, tentando arranjar coragem para se expor. João, ele sabe mais do que imaginei. Tem algo sobre meu passado que vai mudar tudo. Uma onda de pânico inundou a sala. Clara sorriu, percebendo a fragilidade na avó. Eu sabia, sempre soube. Jerônimo não foi o único que mentiu na família. O silêncio foi cortado quando João entrou pela porta. A expressão era de preocupação. Desculpe interromper, mas acabei de receber notícias devastadoras. Não são apenas questões sobre o passado. É algo mais profundo. Envolvem nossa família toda. Todos olharam para ele. A tensão aumentava a cada palavra. Notícias de quem? A Iracema gritou. A verdade parecia escorregar entre seus dedos. João olhou para as duas mulheres, sua voz tremendo. A verdade é que eu sou. A frase ficou suspensa no ar, e a sala parecia girar. Lara segurou a mão da avó, os olhos preenchidos de pânico e expectativa. O que você significa, João? Ele continuou. Sou irmão de Clara. Eu sou filho de Jerônimo. O tempo parou. As paredes pareciam se fechar. A realidade se fragmentar em 1000 pedaços. Iracema sentiu a vida chegando a um fim. Os laços que pensavam unir a família estavam se desfazendo em um vácuo de mentiras. Clara e João, irmãos? O horror da revelação fez com que tudo tremesse ao redor. Como? O que você está dizendo? Iracema tinha dificuldade em processar. João olhou nos olhos dela, a dor escrita em seu rosto. Eu fui criado por outra família. Uma história que eles contaram para me proteger da verdade. Lara estava em choque. Vovó, isso não pode ser verdade. Ela se afastou, como se estivesse vendo uma casa em chamas.
Iracema sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Mais segredos, mais mentiras, tudo desmoronando. Enquanto a sala se silenciava, as perguntas borbulhavam sem resposta. Que mais segredos estavam escondidos nas sombras? O passado poderia ser desenterrado, ou era hora de enterrar de novo? O que restava de uma história já tão retorcida? O eco da revelação envolveu as almas ali presentes. E uma nova pergunta surgia, como um trovão. Até onde eles iriam para enfrentar a verdade que parecia vir à tona? E se tudo o que conheceram fosse apenas o começo de um pesadelo? O futuro era um labirinto, e a única certeza era que nada seria igual novamente. Um silêncio profundo pairava na sala, e as palavras de João ainda ecoavam nas cabeças de todos. Eu sou o irmão de Clara, ele havia dito, e as pessoas pareciam paralisadas. Iracema, o rosto pálido, lutava para processar a reviravolta horrenda que acabara de ocorrer. Lara, com os olhos arregalados, ficou em estado de choque. A tensão era palpável. Você poderia cortá-la com uma faca. E então, como se o destino estivesse rindo de suas desgraças, o telefone de Iracema começou a tocar novamente. Esta vez, a melodia era alta e insistente. Ela olhou para a tela e o coração quase parou. O nome era familiar, mas a voz era estranha. Oi, sou eu. Você precisa me ouvir. Era uma voz masculina, urgentemente grave. Iracema sentiu um frio na espinha. Quem é você? Perguntou, a voz tremendo de um medo que mal podia conter. Clara e João a observavam em silêncio, sem entender. Sou Miguel, seu irmão. As palavras penetraram como uma faca afiada. O que quer que fosse revelado, estás a se desdobrando como uma tempestade. Iracema, incrédula, já não sabia mais como diferenciar o que era realidade. Você está brincando, certo? Clara, ainda em choque, piscou para compreender. Como assim, seu irmão? Sabe, blood runs thicker than water, e isso aqui está ficando muito sombrio. A tensão aumentava e cada segundo parecia uma eternidade. Miguel, eu não posso acreditar. Iracema estava pegando a respiração. O caos na sua mente era ensurdecedor. Ela conseguia sentir seu coração acelerado, quase saltando do peito. Onde você está? O que você quer? Estou aqui fora. Preciso ver você. É sobre Jerônimo. E sobre o que ele fez. A voz era implacável. E para Iracema, o mundo começou a girar. Tudo o que ela aceitou como verdade começou a se desmoronar. E uma sensação de desespero a invadiu. Iracema lançou um olhar preocupado para João e Clara, que estavam próximos, porém distantes, cercados por suas próprias revelações. Isso não pode estar acontecendo, ela sussurrou, mas o medo que se formara ao longo dos anos lhe pesava nos ombros. Uma sombra do passado que insistia em não deixá-la em paz. Lara, ainda atordoada, deu um passo à frente. Avó, você tem que ir. Talvez ele saiba coisas que nós não sabemos. Seu tom era de urgência. Mas na mente de Iracema, uma tempestade se formava. Miguel, um irmão? As cicatrizes abertas agora sangravam em um ritmo frenético. Um movimento súbito fez com que Iracema se virasse. João estava preocupado. Sua expressão transmuta na tentativa de manter a calma. Iracema, você não deve. Pode não ser seguro. Mas Iracema já estava se movendo em direção à porta. O impulso a dominava. As verdades estavam acumulando, uma a uma, como avalanche. Ela abriu a porta e o vento gelado a atingiu como uma lembrança amarga. E lá estava ele, Miguel, um homem com a mesma aura de Jerônimo, mas diferente ao mesmo tempo. Ele sorriu
mas havia uma tristeza cruel em seus olhos. Iracema, ele disse, a voz ecoando como um aviso. Miguel, seu nome mal escapou de seus lábios. As emoções eram uma tempestade dentro dela. Ele, mais do que um irmão, era uma parte oculta do quebra-cabeça que ela pensava já ter resolvido. Eu sou a chave para o que você busca. Não só sobre Jerônimo, mas sobre a própria herança que todos carregam. As palavras dele eram pesadas e diretas. Iracema mal sabia se isso era um alívio ou mais um fardo a carregar. Quando ela olhou para trás, João e Clara estavam à porta, esperando. Precisavam de respostas. Mas ao que parecia, o passado se recusava a ficar enterrado. Tudo estava entrelaçado em um tecido de mentiras. Um labirinto emocional que ainda não havia sido desvendado. E com um último olhar, Iracema percebeu. Talvez essa família nunca tivesse sido unida. Apenas unida pela dor. Desesperada por descobrir mais, Iracema sentiu a adrenalina correr como um rio turbulento. Miguel, do que você está falando? Perguntou, sabendo que a cada resposta, a coragem das verdades poderia desmoronar ainda mais. No ar, pairava o mesmo pensamento que cada um dos presentes carregava. Quais segredos poderiam ainda surgir das sombras? A cada respiração, a tensão aumentava. Ela se preparou, mas em seu interior, um novo e profundo receio crescia. A revelação poderia ser mais devastadora do que imaginaram. Iracema olhou fixamente para Miguel, como se estivesse tentando captar a essência daquelas palavras. Seu irmão? A ideia parecia um pesadelo. O vento batia forte e o frio subia pelas costas dela, mas o calor da verdade a teimava por dentro. Isso mesmo. Ele me mandou para te avisar. Tem muito que você não sabe. A expressão de Miguel era séria, o olhar fixo. Iracema sentiu um nó na garganta. As lembranças da infância, dos segredos, tudo começou a girar. O mundo parecia um carrossel, mas ela não conseguia sair. Miguel, espera! O que você está dizendo? Lara se aproximou ainda mais. Sua voz tremia. É verdade? Onde você esteve todo esse tempo? Eu não posso explicar tudo a ti. Precisamos falar em outro lugar, em segurança. Não tenho tempo. Miguel olhou ao redor, como se esperasse que alguém saltasse das sombras. Iracema sentiu um aperto no peito. A situação estava se desenrolando rapidamente, e tudo o que ela queria era entender. Então o telefone de Iracema tocou novamente. É João. Mas desta vez, a chamada não era apenas para saber se estava tudo bem. Com a voz tensa, ele disse: Iracema, você precisa vir para a casa dos meus pais. Agora. Tem algo acontecendo. O que mais poderia acontecer? A mente dela trabalhava a mil. O que está acontecendo, João? A preocupação na sua voz instantaneamente aumentou a tensão. Miguel, precisamos ir. O que você sabe sobre Jerônimo? João apareceu na porta, ofegante. Iracema viu seus olhos. Estavam cheios de receio. Miguel encarou João por um momento. Então se virou para Iracema. Ele não é o único que tem segredos. O que você não sabe pode destruir vocês. A afirmação pesou como chumbo no ar. Lara se virou para a avó. O desespero no olhar. Você sempre foi tão forte, vovó. Como pode ter escondido tantas coisas? O que mais não sabemos? As palavras dela soaram como um eco da angústia que todos estavam sentindo. E foi quando, do fundo da noite, um estrondo ressoou. Uma explosão. As janelas da casa vibraram. E um grito ensurdecedor quebrou o silêncio. Todo mundo se lançou para o chão. Miguel reagiu instintivamente. Fiquem juntos.
Ele estava ali, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele também parecia estranhar. Iracema nunca tinha conhecido um lado tão protetor dele. E isso o confundiu. Quando o estrondo se acalmou, todos se levantaram lentamente. A porta da frente estava entreaberta. E o ar estava denso com um cheiro de fumaça. Um pânico generalizado tomou conta do ambiente. O que foi isso? Iracema perguntou. Mas o medo estava estampado em seus rostos. Não sei, mas acho que alguém veio para calar nossas bocas. Miguel falava rápido, a urgência aumentando. Tem algo muito maior em jogo aqui. Jerônimo não era só um tirano. Ele estava envolvido com coisas que podem afetar todos nós. Nesse momento, Iracema sentiu um desespero sem fim e, ao mesmo tempo, uma brasa de esperança. O que você quer dizer? Perguntou, mas a resposta ficou presa no ar, pesada como a fumaça. E então, no meio desse tumulto, um grito. Iracema! Era uma voz que ecoava do lado de fora. Ela reconheceu. É a Clara. No instante em que a porta abriu, o olhar aterrorizado de Clara deixou claro que o que estava por vir era muito mais devastador do que imaginavam. Tudo parecia ter se acelerado. As expressões eram de caos, de uma tempestade prestes a abater-se. Iracema mal havia processado a revelação de Miguel, e agora a aparição de Clara era como uma nova onda de desespero. A casa, que antes tinha sido um refúgio, agora parecia um labirinto de mentiras e segredos. O que mais existia nas sombras? O que realmente sabia Clara? Iracema sentiu o chão tremer sob seus pés. Estamos em perigo, não estamos? As palavras de Lara surgiram como um aviso. O tremor na voz dela fez com que todos os olhares se cruzassem. E naquele momento, eles perceberam que a verdade era um lobo disfarçado. Sua fome nunca se saciava. Iracema olhou de Miguel para Clara, aterrorizada. O que mais estava escondido? O que mais poderia se revelar agora, enquanto a tempestade se aproximava? Iracema olhou fixamente para Miguel. O choque nas palavras dele ainda reverberava na mente dela. Seu irmão? As palmas da mão suavam. O vento gélido a envolvia como uma lembrança amarga. A situação, já desesperadora, parecia desmoronar rapidamente, como um castelo de cartas. Sim, eu sou. Miguel respondeu, mas antes que Iracema pudesse processar isso, Clara, um olhar perdido e confuso, interrompeu. Como você pode ser meu irmão? Eu não sabia de você. A sensação de traição estampada no rosto dela fazia os olhos de Iracema se encherem de lágrimas. Precisamos sair daqui, Miguel insistiu, olhando pelo ombro, como se algo estivesse prestes a acontecer. O tom na voz dele era urgente, mas o ambiente estava pesado. Uma cascata de segredos e desentendimentos se acumulava. O ar ficou mais frio e pesado, e o caos pareceu aumentar. Iracema sentiu o peito apertar, lutando contra a tempestade de emoções. Antes que pudesse reagir, um novo estrondo ecoou do lado de fora. O vidro das janelas tremeu novamente, e um grito ensurdecedor atravessou a casa. Todos olharam para a entrada, paralisados pelo medo. É a Clara! Iracema gritou, mas antes que pudesse pensar em se mover, a porta foi aberta com um baque. Clara estava pálida, e sua expressão de terror fez as pernas de Iracema fraquejarem. Vovó, você não vai acreditar. Tem alguém atrás de mim. A voz de Clara estava quase em pânico. Iracema teve um frio na espinha. Quem? Miguel perguntou, seu tom se tornando grave. E naquele momento, um homem apareceu, envolto em sombras, os olhos brilhando com um brilho ameaçador. Ele avançou, e um silêncio mortal se instalou na sala. Você não sabe o que está escondendo, Iracema, disse o homem, com uma voz rouca. Eu sei tudo sobre você e sua família. É hora de encarar a verdade. Os rostos se viraram para Iracema,
todos esperando, mas ela estava congelada. Quem é você? O medo apertava seu coração como um garrote. Eu sou Daniel, disse ele. E ao ouvir aquele nome, o mundo de Iracema se despedaçou. Eu sou filho de Jerônimo. Em um segundo, o chão sob seus pés se desfez. As revelações correndo como um rio revoltoso. Daniel era um irmão? Um segredo que ela nunca soube? Lara, completamente chocada, olhou de Miguel para Daniel, confusa. Isso não pode ser verdade. É verdade, gritou Daniel, a raiva e a dor escorrendo de cada palavra. Jerônimo não era apenas um tirano. Ele tinha uma vida secreta. Ele me escondeu por anos. E agora você, Iracema, terá que pagar por isso. Como você pode fazer isso? Miguel se adiantou, a proteção em sua postura ressaltando a gravidade da situação. E falou cura. Com um movimento rápido, Daniel sacou um objeto brilhante e Iracema deu um passo para trás, o terror invadindo seu corpo. Você vai me ouvir. A verdade precisa ser exposta, e estou aqui para garantir que vocês não a ignorem mais. Ele estava determinado. A intensidade dele era palpável. Chega! Iracema conseguiu gritar, a voz explodindo em um eco autoritário. Seremos nós que decidiremos como enfrentar isso. Mas as palavras pareciam falhar diante da tempestade. Daniel soltou uma risada baixa e amarga. Decidir? Vocês nunca tiveram uma escolha? Sempre foram joguetes nas mãos de Jerônimo. Mas agora, estou aqui para revelar tudo. E se não cooperarem, ao menos saberão a verdade amarga antes de tudo desmoronar. Um pesado silêncio tomou conta do ambiente, e os corações de todos estavam acelerados, cada um lutando com a revelação que acabou de despontar. Iracema sentiu sua força vacilar, as lembranças do passado, voltando como um furacão. E foi naquele momento que um novo grito ecoou do lado de fora, mais forte e agudo que qualquer outro. Abra, socorro! Iracema, tomada pela adrenalina, se virou para a porta. Quem está gritando? Uma vibração de esperança e medo misturados. Lara, ainda em choque, procurou nos olhos da avó e do tio. O que fazemos agora? Iracema teve um lampejo de coragem, um grito interno de lutar pela verdade. Quem quer que seja, podemos enfrentar isso juntos. Mesmo com segredos, mesmo com... A frase dela foi cortada por um novo barulho, um estrondo, e um grupo de pessoas parecia se aproximar, como se a tempestade tivesse finalmente chegado, trazendo ainda mais perguntas e a certeza de que a verdade, aquela verdade, tinha o poder de destruir e reconstruir. A cena estava prestes a mudar novamente, e o futuro da família balançava em uma corda bamba, enquanto os ecos da verdade obscureciam todos os laços que pensavam serem firmes. Iracema estava paralisada, o choque ainda ressoando em sua mente. A revelação de Daniel a atingiu como um relâmpago. Ele era filho de Jerônimo. O que isso significava? O que mais ela não sabia? Você não pode ser sério. O grito de Lara ecoou, quebrando o silêncio tenso. Iracema olhou para a neta, os olhos cheios de confusão e medo, e sentiu seu coração afundar. O que havia se tornado de sua família? O nome Jerônimo agora carregava um peso maior do que ela poderia imaginar. Daniel avançou um passo, determinando o espaço entre eles. Você precisa entender, Iracema. Ele não era só seu avô tirano. Ele mentiu para todos nós, por anos. A sala tremia com a tensão. Iracema respirou fundo, tentando recuperar a compostura. O que mais ele escondeu? O que mais existe? Antes que Daniel pudesse responder, a porta da frente se abriu rapidamente, e João surgiu ofegante. O que está acontecendo aqui? Olhou para todos, a preocupação estampada em seu rosto. Iracema, você está bem? O caos crescente fazia com que cada respiração valesse mais.
Iracema então percebeu que tudo estava prestes a sair de controle. João, preciso saber o que você sabe sobre Jerônimo. Mas João hesitou, o olhar se alternando entre os três. Não posso contar tudo aqui. É perigoso. As coisas estão prestes a piorar. Piorar? Iracema repetiu, a voz ao mesmo tempo cheia de raiva e tristeza. Piorar como? Já estamos no fundo do poço. E assim, a sala se encheu de murmúrios. Clara se afastou em busca de respostas, enquanto seu olhar se enchia de desespero. Porque todos têm segredos? Porque nós nunca soubemos? Uma sensação esmagadora tomou conta do espaço. E neste instante, um novo som cortou a tensão. Um barulho metalizado, como se algo estivesse sendo arremessado contra a casa. A porta traseira se abriu bruscamente com um impacto, revelando uma figura encapuzada. Vocês não deveriam estar aqui. A voz era rouca, ameaçadora. O choque deixou todos paralisados. O ambiente se tornava opressivo. Quem é você? Miguel interrogou, passando à frente, como um escudo para Iracema e Lara. Não importa quem eu sou, mas o que você vai descobrir. A figura respondeu, seus olhos reluzindo sob o capuz. E antes que nem pudesse reagir, ele puxou algo do bolso. Um pedaço de papel amassado. Isso pertence a Jerônimo, e vocês precisam vê-lo. Isso pode mudar tudo. Iracema deu um passo à frente. A curiosidade misturada à desconfiança. O que diz esse papel? O encapuzado riu, mas não era um riso alegre. Era sinistro. Esse papel não fala apenas sobre Jerônimo. Ele revela quem você é, Iracema. Você carrega mais do que imagina e pode não estar pronta para a verdade. Um congelamento tomou conta do clima. O silêncio pesado. O coração de Iracema batia descompassado, a adrenalina disparando em suas veias. Que tipo de verdade poderia ser essa? Uma palpitação na garganta. Suas mãos tremiam. Eu sei quem você realmente é, continuou o homem, a voz pegajosa de ódio. E você não vai gostar do que encontrará. Um tremor percorreu a casa, como um terremoto de lembranças e histórias não contadas. O ambiente que antes parecia confortável, agora era um campo de batalha, e todos perceberam que a revelação estava prestes a explodir. O que você sabe sobre mim? Para o espanto de todos, o homem lançou o papel no chão. Ao desenrolá-lo, uma foto antiga apareceu, revelando uma cena que fez Iracema sentir o mundo girar. Era uma reunião familiar. Todos riam, mas o que a paralisou foi a presença de uma jovem mulher, com um semblante semelhante ao dela. Mas o que mais a deixou gelada foi a assinatura no fundo da imagem. Amor eterno, Jerônimo. Ela é você, Iracema. A mulher da foto foi deixada para trás, e as consequências disso vão jogar este jogo cruel com todos vocês. A incredulidade se transformou em pânico. Iracema sentia como se estivesse caindo. Mas isso não faz sentido. Quem somos nós, realmente? O chão sob seus pés se desfez, e as perguntas começaram a atormentá-la. Enquanto todos se reuniam em volta da revelação, um novo grito cortou o ar. Ajuda! Ele está aqui! A voz de Clara ecoou do lado de fora, e a porta se abriu com um estrondo. O que estava prestes a entrar era uma sombra de seu passado, prestes a confirmar que a verdade nunca foi uma linha reta, mas um emaranhado cheio de mentiras. As consequências seriam mais profundas do que poderiam suportar. O passado de Iracema ameaçava devorar todos ao seu redor. Mas agora, a pergunta era: quem realmente estava preparado para enfrentar isso? Quem nesse jogo de sombras seria o primeiro a cair? Iracema estava paralisada, o choque ainda ressoando em sua mente. A revelação de Daniel a atingiu como um relâmpago.
Ele era filho de Jerônimo. O que isso significava? O que mais ela não sabia? Você não pode ser sério. O grito de Lara ecoou, quebrando o silêncio tenso. Iracema olhou para a neta, os olhos cheios de confusão e medo, e sentiu seu coração afundar. O que havia se tornado de sua família? O nome Jerônimo agora carregava um peso maior do que ela poderia imaginar. Daniel avançou um passo, determinada a manter o controle. Você precisa entender, Iracema. Ele não era só seu avô tirano. Ele mentiu para todos nós, por anos. A sala tremia com a tensão. Iracema respirou fundo, tentando recuperar a compostura. O que mais ele escondeu? O que mais existe? Antes que Daniel pudesse responder, a porta da frente se abriu rapidamente e João surgiu ofegante. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para todos, a preocupação estampada em seu rosto. Iracema, você está bem? O caos crescente fazia com que cada respiração valesse mais. Iracema então percebeu que tudo estava prestes a sair de controle. João, preciso saber o que você sabe sobre Jerônimo. Mas João hesitou, o olhar se alternando entre os três. Não posso contar tudo aqui. É perigoso. As coisas estão prestes a piorar. Piorar? Iracema repetiu, a voz ao mesmo tempo cheia de raiva e tristeza. Piorar como? Já estamos no fundo do poço. E assim a sala se encheu de murmúrios. Clara se afastou, em busca de respostas, enquanto seu olhar se enchia de desespero. Por que todos têm segredos? Por que nós nunca soubemos? Uma sensação esmagadora tomou conta do espaço, e neste instante, um novo som cortou a tensão. Um barulho metalizado, como se algo estivesse sendo arremessado contra a casa. A porta traseira se abriu bruscamente com um impacto, revelando uma figura encapuzada. Vocês não deveriam estar aqui. A voz era rouca, ameaçadora. O choque deixou todos paralisados. O ambiente se tornava opressivo. Quem é você? Miguel interrogou, passando à frente, como um escudo para Iracema e Lara. Não importa quem eu sou, mas o que você vai descobrir. A figura respondeu, seus olhos reluzindo sob o capuz. E antes que anyone pudesse reagir, ele puxou algo do bolso. Um pedaço de papel amassado. Isso pertence a Jerônimo. E vocês precisam vê-lo. Isso pode mudar tudo. Iracema deu um passo à frente. A curiosidade misturada à desconfiança. O que diz esse papel? O encapuzado riu, mas não era um riso alegre. Era sinistro. Esse papel não fala apenas sobre Jerônimo. Ele revela quem você é, Iracema. Você carrega mais do que imagina. E pode não estar pronta para a verdade. Um tremor percorreu a casa, como um terremoto de lembranças e histórias não contadas. O ambiente que antes parecia confortável, agora era um campo de batalha. E todos perceberam que a revelação estava prestes a explodir. O que você sabe sobre mim? Para o espanto de todos, o homem lançou o papel no chão. Ao desenrolá-lo, uma foto antiga apareceu, revelando uma cena que fez Iracema sentir o mundo girar. Era uma reunião familiar. Todos riam, mas o que a paralisou foi a presença de uma jovem mulher, com um semblante semelhante ao dela. Mas o que mais a deixou gelada foi a assinatura no fundo da imagem. Amor eterno, Jerônimo. Ela é você, Iracema. A mulher da foto foi deixada para trás. E as consequências disso vão jogar este jogo cruel com todos vocês. A incredulidade se transformou em pânico. Iracema sentia como se estivesse caindo. Mas isso não faz sentido. Quem somos nós realmente? O chão sob seus pés se desfez, e as perguntas começaram a atormentá-la. Mas a tensão não terminou ali. Um novo grito cortou o ar. Ajuda! Ele está aqui! A voz de Clara ecoou do lado de fora. A porta se abriu com um estrondo,
E o que estava prestes a entrar era uma sombra do passado. Era uma mulher de cabelo grisalho. Ao enxergar Iracema e os outros, ela esboçou um sorriso triste. Iracema, sou eu, sua mãe. A sala inteira congelou. A revelação ecoou como um trovão. E o olhar atônito de Iracema e de todos os presentes a tornava evidente. O que mais havia escondido a família? Quais segredos estavam enterrados sob anos de mentiras? E foi nesse instante que a mulher continuou. Precisamos falar sobre Jerônimo e o que ele fez com você. Uma verdade ainda mais devastadora estava a caminho. E a sala parecia girar, presa em uma teia de segredos prestes a desmoronar. O passado estava prestes a ser retomado e exposto. E, de repente, as alianças que acreditavam estar firmes pareciam um jogo de cartas, prestes a ser varrido de uma mesa. Iracema estava completamente paralisada, o choque ainda reverberando em sua mente. A revelação de que a mulher diante dela era sua mãe começou a se desdobrar como um pesadelo. O sussurro escapou de seus lábios, uma mistura de incredulidade e dor. A sala parecia girar e os rostos de João, Lara e Miguel se tornavam borrões, distantes, enquanto a realidade se desvanecia. A mulher estava ali, mas como? Iracema sempre acreditou que sua mãe tinha morrido. Você não pode ser real. Sua voz tremia, o coração pulsando como um tambor ensandecido. O que aconteceu? Por que você desapareceu? Eu estava presa. Jerônimo, ele me manteve longe de você. Disse a mulher, a tristeza nos olhos. Mas as palavras dela foram cortadas por um grito do lado de fora. Um estrondo. Um caos. Clara, ainda em pânico, apareceu na porta, seu rosto pálido e olhos arregalados. Ele está vindo! Ele está aqui! Iracema sentiu um frio na espinha. Quem? Quem está vindo? O desespero misturou-se com a adrenalina, enquanto a insegurança tomava conta da situação. Todo mundo começou a ficar agitado, se movendo rapidamente em direção à porta. Jerônimo! Clara gritou, seu tom carregado de terror. Ele não está morto. Ele está atrás de mim. O pânico no ar se intensificou, como um balão prestes a estourar. A mulher se aventurou a colocar a mão no ombro de Iracema. Precisamos sair agora. Ele vai querer acabar com tudo o que deixamos para trás. Iracema queria acreditar. Queria sentir que as coisas poderiam mudar. Mas a dor de saber que sua mãe estava ali, mas ao mesmo tempo tão distante, a fazia suar frio. João olhou para Miguel. O que fazemos? Temos que protegê-las. As palavras dele soaram como um alerta, uma chamada para a ação. Mas antes que pudessem pensar em um plano, a figura sombria apareceu, avançando pelas sombras, os olhos brilhantes como lanternas na escuridão. Chega! A voz rasgou o ar, envolta em uma raiva antiga. Era Jerônimo. Iracema congelou. Era como se o tempo parasse. O homem que dela era uma memória aterradora agora estava ali, em carne e osso. Vocês pensaram que podiam se livrar de mim? A expressão dele era cruel. Um sorriso distorcido que falava de ódio e ressentimento. Iracema sentiu um nó na garganta, a coragem a abandonando. Mas a mulher ao seu lado, sua mãe, deu um passo à frente. Você não vai tocá-las. O desafio na voz dela surpreendeu até mesmo Iracema. Eu não sou mais sua prisioneira. A determinação que emitiu era palpável, como um farol em meio à escuridão. Você não pode me desafiar, Jerônimo zombou, olhando com desprezo. Ele estava prestes a avançar, mas Miguel se colocou entre eles, o olhar ardendo de bravura. Você não tocará nelas. O clima estava eletrificado, e o ar parecia vibrar. Lara, observando a cena, começou a perceber que estava prestes a perder tudo. A família que pensou que tinha, as verdades que nunca soube. Então um barulho estrondoso interrompeu o confronto. A porta da frente foi arrombada e um grupo de policiais invadiu a casa, armas em punho.
Polícia! Todos ao chão! Uma sequência de luzes e ordens fez Cibele atravessar uma barreira de medo e a certeza de que as coisas nunca seriam as mesmas. Jerônimo, está cercado! Gritou um dos oficiais. O homem, pego de surpresa, deu um passo atrás e o ambiente explodiu em caos. Sem aviso, ele sacou uma arma, levantando-a a poucos centímetros do peito de Miguel. Não se mexam! Eu sei como acabar com todos vocês. A tensão era palpável, o medo se espalhando como fumaça de um incêndio. Iracema sentiu o coração disparar, cada batida ecoando a angústia. Mas então, algo surpreendente aconteceu. A mulher ao lado dela, sua mãe, deu um grito. Não, Jerônimo, você não pode. Eu sou a chave para tudo. As palavras delas cortaram a eletricidade no ar, e Jerônimo hesitou. O que você quer dizer com isso? Você sabe a verdade, você sabe o que fez. Ela fez uma pausa, a coragem reluzindo em seus olhos. Iracema ficou sem ar. O que mais estava escondido? O que de tão grande poderia mudar tudo? O ambiente parecia pegar fogo, com a urgência de determinado confronto. E enquanto o futuro deles dependia da bravura dela, o peso do passado se reunia como uma tempestade, pronta para eclodir. Será que essas verdades seriam suficientes para derrubar um tirano? E o que restava de uma história que sempre esteve envolta em mentiras e sombras? O tempo congelou, e a pergunta pairou no ar. Quando a verdade emergisse, quem realmente sobreviveria à sua tempestade? Iracema mal podia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Jerônimo, o homem que sempre a atormentou, estava ali, ressurreto da escuridão, com um pesadelo que nunca deixaria em paz. A tensão no ar era sufocante. A polícia entrou com o objetivo de proteger, mas ali, com a presença de Jerônimo, tudo parecia questionável. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Jerônimo rosnou, preparado para o confronto. Mas a mulher ao seu lado, sua mãe, disse com firmeza: Não sou mais sua prisioneira. Um silêncio percorreu a sala. As palavras da mãe soaram como um eco de força. E Iracema se sentiu pela primeira vez não sozinha. Você não pode. Se vocês acham que podem me prender, estão muito enganados. Ele levantou a arma, mas logo, tantos gritos ocorreram simultaneamente. Um grito de alerta, um grito de medo, um grito de desespero. Os policiais tiveram reflexos rápidos. Desça essa arma agora. Com um movimento firme, um deles conseguiu desarmar Jerônimo, que, mesmo cercado, ainda tentava se impor. O clima estava prestes a explodir em caos total. Iracema mal podia acreditar no que via. Seu avô, agora capturado. Não era mais uma sombra que assombrava, mas um homem sem poder, rendido perante a lei. A sensação de liberdade começava a pulsar em seu coração. Porém, não sem uma ponta de medo do que ainda poderia estar por vir. Você não pode me prender. Sua família está na linha de fogo. Jerônimo ainda tentava manipular a situação, mas sua voz agora transparecia desespero. Iracema e Lara trocaram um olhar. Uma mudança acontecia. O passado que uma vez os platou em dor agora se transformava em uma nova vida, onde a esperança pudesse florescer. Os policiais conduziram Jerônimo para fora. Iracema sentiu uma onda de alívio, mas também um pequeno vazio. Falar com sua mãe era uma nova chance, mas essa ferida ainda sangrava. Mãe, por que você não voltou antes? Me deixou na escuridão. A dor em sua voz era palpável. Eu estava com medo, Iracema, medo dele, mas agora sei que posso me erguer, respondeu a mulher, as lágrimas brilhando nos olhos. Era um momento de cura. Não havia mais segredos. Clara se aproximou, segurando a mão da avó. Nós vamos superar isso, vovó.
Somos mais fortes juntas. A sinceridade naquele gesto trouxe uma chama de esperança em meio às cinzas. E naquele instante, Iracema percebeu: a luta tinha um propósito. A vida, mesmo marcada por traumas, podia ser uma jornada de recomeços. A casa, antes um campo de batalha, agora poderia se tornar um lar novamente. Mas a história não terminava ali. Novas verdades iriam surgir, novos desafios viriam. E ao mesmo tempo que o passado era confrontado, o futuro batia à porta. Com tudo o que aconteceu, Iracema sentiu a necessidade de transformar essa dor em algo grandioso, algo que pudesse ajudar outras mulheres. Enquanto a polícia levava Jerônimo para longe, uma nova determinação crescia dentro dela. A luta por verdade e liberdade não havia terminado, mas ela estava disposta a levar essa carga com coragem. Pouco a pouco foram saindo da casa, juntos, como uma família. Raízes grudadas na dor, mas delineadas em força. Iracema segurou a mão da mãe, de Lara e de Miguel. O que os aguardava, ela ainda não sabia, mas sentiu que estavam prontos para enfrentar o desconhecido juntos. E agora, para você que acompanhou essa incrível jornada, chegou a hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando. Esmague o botão de like agora para dar uma força ao nosso trabalho e alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Juntos, criamos uma comunidade forte e verdade.